Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um curso. Eu me chamo Mike Lustrosa e hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial. Então, para quem não me conhece, eu sou cientista da computação, programador Delphi há 10 anos, desenvolvo sistemas na área de saúde e sou o criador do TInject Component, que é o componente de comunicação com o WhatsApp. E hoje, quais são as plataformas disponíveis no mercado para se trabalhar com inteligência artificial? Temos várias opções, como o Dialogflow, o Wit, o Luis, o Lex e o Watson. Todas elas têm grandes empresas por trás. Por sinal, as maiores empresas dos nossos tempos, como Google, Facebook, Microsoft, Amazon e IBM. Para esse curso foi escolhido o Wit.ai do Facebook, tá? Que é uma plataforma gratuita e de muito fácil aprendizado. E quais são as qualidades de uma boa plataforma de bot? Ela tem que ser agnóstica, ou seja, ser plugável a diversas soluções de instant message de mercado, como o Slack, o Telegram, o WhatsApp, Instagram, entre outros, E tem que ser integrável, ou seja, permitir a integração de serviço web terceiros, inclusive os nossos. Tem que ser treinável, para que conseguimos aumentar o seu conhecimento de forma automática e orgânica, Vamos agora passar para os principais conceitos da inteligência artificial para serem considerados na criação de um bot. Primeiro é a personalidade ou persona que você dará ao seu bot. Isso influenciará na comunicação, se será formal ou coloquial, por exemplo. E o ideal é não tentar enganar o usuário final. Bot é bot e humano é humano. Já o agent é o bot propriamente dito. É o cadastro e endereçamento dele na plataforma escolhida, bem como as suas configurações. As intents são mapeamentos entre frases pré-concebidas e a programação a ser executada para gerar a resposta, Qual é a intenção ao pedir uma pizza, por exemplo? Esse mapeamento vai executar a rotina e responderá à listagem de pizzas, por exemplo, para daí gerar a resposta ao usuário. Daí chegamos às entidades, ou entities. As entidades que são uma categoria de objeto-alvo. Continuando no nosso exemplo, o usuário pode, por exemplo, pedir uma pizza. Eu quero comprar uma pizza. Pizza é a entidade reconhecida dentro da intenção da frase. E com isso, vamos saber o que consultar no nosso banco de dados. E por último temos a confiança ou confidence, que é uma classificação entre esse mapeamento dos intents e as entidades com a frase enviada pelo usuário. Então vamos na prática conhecer um pouquinho dessa ferramenta. Bom, eu já estou aqui na plataforma do Wit.ai do Facebook, onde vai ser necessário você fazer um cadastro para poder acessar a plataforma ou o console, Esse cadastro pode ser logado pelo GitHub, pode ser logado pelo Facebook também. Aqui eu já estou logado na minha conta, tá? Então, o primeiro que vocês vão fazer é criar um novo aplicativo. Então, clicando aqui, New App, você vai colocar o nome do seu aplicativo e vai escolher a linguagem em português. Vai escolher a visibilidade do seu aplicativo, se ele é Open ou se ele é Private. Clique em Create e ele vai criar um novo aplicativo para você. Então eu já tenho o meu aplicativo aqui cadastrado, Bot Tempo. Aqui nós temos um gerenciador para poder manipular as nossas intents, entidades, treinamentos e outros recursos. Aqui em Understand, você vai treinar o seu bot.
Então eu vou digitar uma frase aqui, por exemplo, eu quero café. Então veja o que é que a plataforma do It faz para você. Ele identifica a intenção, a intent. Então nesse caso aqui, ó, o It underline não entendi, que eu já tinha cadastrado previamente, né? Então, por exemplo, eu poderia clicar aqui, ó, e ele vai listar todas as intents disponíveis da minha plataforma. Então, se eu não tiver uma intent aqui, quiser cadastrar uma nova intent, eu posso simplesmente cadastrar. Então, eu posso dizer, ó, It bebidas. Então, essa seria a minha intent para esse tipo de frase. E eu criaria aqui, clicando em Create Intent. Então, eu já tinha previamente cadastrado aqui algumas intents. Então, por exemplo, né, como o nosso bot aqui, a personalidade dele é um bot do tempo, então ó, eu só vou aceitar, eu vou treinar frases que sejam relativamente ao tempo. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, né, como está o tempo em Recife. Então vejam que ele já identificou uma intent tempo. Eu cadastrei aqui também, né? Eu coloquei, ó, tempo. Ele não vai deixar eu criar novamente, porque eu já tenho essa intent tempo aqui, ó, certo? E a entidade, ele identificou aqui, ó, It underline cidade. Ou seja, eu estou tentando identificar aqui qual que é a cidade que o usuário está mandando para mim. Tá? Então, ó, ele já achou aqui a regra It underline cidade e o valor que ele vai retornar é justamente a cidade, Recife. Tá? Então aqui nós temos as opções aqui, ó, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo. Você pode cadastrar isso aqui. Se eu colocar Recife e clicar em Train and Validate para você treinar o seu bot, na próxima vez que essa mensagem ou uma mensagem parecida como essa chegar, o seu chatbot já vai saber o que fazer. Então aqui, ó, nós temos a opção aqui de treinamento agendado. Agora sim, ó, nosso treinamento está sendo executado. Isso aqui pode demorar ou pode ser um processo rápido. Então, ó, o treinamento foi completo. Aqui vão ficar listados todas as nossas sentenças ou frases que vai chegar através do nosso chatbot. Vamos supor agora que eu vou digitar aqui uma outra frase que não tem nada a ver com o tempo. Então, vamos supor, quanto custa um carro? Então ele já foi lá para intent, não entendi, certo? Que é um intent que eu criei aqui, ó, tá? Eu criei essa intent, eu coloquei aqui, ó, It underline não entendi, tá? E cliquei em Create Intent. Quando eu fiz isso, automaticamente vou tirar esse grau aqui de essa entidade. Então, ó, quando eu coloquei aqui, ó, quanto custa um carro? Ele automaticamente trouxe a minha intent, o It não entendi. Só que eu preciso dar uma resposta para isso, né? Para isso, o que é que eu faço? Eu seleciono aqui, ó, uma parte da minha frase ou uma palavra e cadastro uma entidade, certo? Então eu poderia cadastrar aqui, ó, a resposta do não entendi. Então vou criar aqui, ó, não entendi. E o que é que essa resposta, qual que é o valor dessa resposta? Então eu vou colocar aqui, ó, desculpe, não entendi. Por favor, informe uma cidade. E vou criar esse valor aqui, ó. Feito isso, eu vou clicar aqui em Train and Validate novamente, para ele treinar o meu bot. Agora é só aguardar o treinamento concluir. Beleza, o treinamento foi concluído. Vamos digitar a frase novamente. Vou colocar aqui, ó. Quanto custa? Olha lá, já foi para o não entendi. Ele já foi para a resposta ali, ó. Para a entidade resposta não entendi. O carro. Então, ó, vejam que ele já deu uma confiança aqui, ó. Lembra do grau de confiança? 100%. Ele pegou a entidade resposta não entendi. Tem uma regra aqui, não entendi, né? Que eu vou mostrar para vocês um pouco mais na frente. E ele me mostrou aqui o valor, a resposta, né? Desculpe, não entendi, por favor, informe uma cidade. Eu vou clicar em Train and Validate novamente, mas não é obrigatório. O bot ele já entende, ele já vai entender 100% que essa frase
ela tem a intenção de o não entendi, porque não está falando sobre tempo, né? E que a entidade é a resposta do não entendi. Ele vai dar o desculpe não entendi. Então, ó, training validate, treinamento sendo finalizado e o treinamento completo. Se a gente clicar aqui em intents, ele vai mostrar todas as nossas entidades, ou melhor, ele vai mostrar todas as nossas intenções aqui cadastradas. Então, tenho aqui ó, o with underline não entendi, eu tenho o não entendi também. Então, dentro aqui, ó, se a gente clicar em with underline não entendi, nós temos as entidades aqui, ó, a resposta não entendi e a regra resposta underline não entendi. Da onde vem essa regra aqui, ó? É justamente aqui dentro das nossas entidades. Tá? Então, ó, eu tenho a resposta, resposta não, essa aqui eu tinha cadastrado anteriormente. Resposta underline não entendi. Então, se eu clicar nela aqui, ó, certo? Ele vai mostrar o nome da minha regra, certo? A minha intent é o with underline não entendi. Eu posso adicionar novas regras aqui do tipo free text, keyword ou os dois, ou ambos. E aqui nós temos as palavras-chave e os sinônimos. Tá? Então, ó, aqui nós temos a frase lá, ó, desculpe, não entendi, por favor informe uma cidade. Essa frase, digamos assim, essa chave, né? Ela vai ser ativada toda vez que conter um desses sinônimos aqui, ó, carro, desculpe, não entendi. Se eu colocar aqui, por exemplo, abacaxi, dou Enter, ele já vai adicionar lá mais um sinônimo para mim. Se eu colocar aqui, por exemplo, laranja, beleza, ele vai ativar essa keyword aqui, ó, desculpe, não entendi. E eu posso adicionar novas keywords aqui, ó. Clicando nesse botão, ele vai pedir qual que é o nome da key, né? Vou colocar aqui, ó, teste. Clique em salvar e você vai colocar os sinônimos aqui novamente, se você quiser tratar um outro tipo de assunto. Não é o caso aqui, eu vou deletar. Então, vamos lá. Então, vamos fazer um novo teste aqui, ó. Voltando aqui para understand. Na minha sentença, eu vou colocar aqui, ó. Quanto custa o abacaxi? Então, ele já foi para a intenção não entendi. E ele me trouxe duas entidades aqui, ó, pessoal. Vejam, resposta, porque eu tinha colocado errado aqui, ó, a palavra resposta, né? E ele trouxe aqui, ó, a regra resposta, né? No caso aqui, não entendi, e o valor, quanto custa. Mas no caso, nessa que eu cadastrei agora, a entidade resposta não entendi, ele já entrou na minha regra, né? Resposta não entendi, e vai trazer o meu value pertinente, né? Ó, desculpe, não entendi, por favor, informe uma cidade. Então, eu vou clicar aqui em Train and Validate. Perfeito, o treinamento foi concluído. E agora, aqui, vamos ver aqui, entidades novamente. Eu tenho uma outra entidade aqui chamada with underline cidade, certo? Dentro dessa entidade, né, que é a da intent, tempo, certo? Eu tenho as seguintes keywords, eu tenho as cidades cadastradas, algumas cidades, né, cadastradas. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, Rio de Janeiro, vírgula, RJ, e os sinônimos, né, para que seja chamado essa keyword. Se a frase conter Rio de Janeiro, vírgula, RJ, se conter Rio de Janeiro, se conter apenas Rio, vamos colocar aqui, ó, Janeiro, por exemplo, né? E eu tenho a mesma coisa para as outras cidades. Então, nós podemos cadastrar todas as cidades aqui do Brasil, né? Então, Minas Gerais, vírgula, MG, Minas Gerais, MG. Eu posso colocar também as siglas, né, do estado. Sinônimos que possam conter dentro da frase. E fiz a mesma coisa para as demais cidades, São Paulo e Recife. Então, voltando aqui para Understand, vamos fazer um teste agora, né? Vou perguntar aqui, por exemplo, como está o tempo em Recife. Olha lá, então ele identificou que a intenção é tempo e a entidade é with cidade. Qual que é o valor que ele vai retornar? Recife, né? Ou a gente pode escolher aqui, ó, Recife, Pernambuco. Clique em Training.
treinamento concluído. Vamos perguntar outra cidade aqui, né? Por exemplo, vai dar praia em São Paulo? Perfeito, ele já localizou, ele já identificou a intent, tempo, a entidade, with, underline cidade e o valor São Paulo. Então a gente pode fazer o seguinte, pessoal, aqui em Settings podemos testar a nossa aplicação, né? Ele vai gerar um token, tá? Um token de acesso para você. E aqui no HTTP API nós podemos digitar a frase, por exemplo, vou digitar aquela mesma frase lá do exemplo, né? Vai dar praia em São Paulo. Então aqui ele vai me dar o endpoint para poder consumir a API. Então eu vou copiar isso aqui. Vamos lá. Eu já estou com o meu REST Debug aberto. Eu vou colar aqui a minha URL. Já estou configurado o meu token, aqui também é um Beari token, eu vou mostrar na próxima aula para vocês como configurar. Vou dar um send request aqui e olha lá, ele retornou 200 e no meu body, vamos ver aqui, ó, ele trouxe para mim, ó, vai dar praia em São Paulo. Ele já identificou aqui a intent, tempo e o nível de confiança ele trouxe 0,99, praticamente 100%, né? Então descendo mais aqui, ele achou a entidade with cidade, certo? Aqui é o ID da entidade, o nome, né? Tal, tudo direitinho. Olha lá, body. São Paulo, eu digitei, né? A palavra São Paulo lá, né? Com um grau de confiança aqui, ó, 0,97%. E ele trouxe aqui, ó, na minha entidade, ele trouxe o meu value. Qual que é o value? São Paulo, SP. Tá? Então eu tenho um exemplo aqui, bem sucinto aqui em Delphi. Tá? Então, por exemplo, ó, se a gente perguntar aqui, vai dar praia em São Paulo? Vou clicar em OK. Olha lá, ele já trouxe a minha cidade e o meu UF, que é o que a gente vai precisar para fazer a consulta na API do tempo. A gente precisa da cidade e do estado. E a entidade ele achou aqui, ó, with underline cidade. Então eu vou digitar aqui, ó, quanto custa a manga, por exemplo, né? Uma frase que não tem nada a ver com o tempo, né? Vou clicar em OK. Ele não retornou nada porque a gente precisa treinar o nosso bot. Então vamos voltar lá em understand. Aqui, pessoal, as sentenças vão aparecendo. Então era para aparecer aqui a frase quanto custa a manga. Eu não sei porque não apareceu, porque eu acho que estou logado há muito tempo aqui na plataforma. Mas não tem problema. Então vamos digitar aqui, ó, quanto custa a manga. Ele já achou a minha intenção, a minha intent. Não entendi, porém eu não tenho nenhuma entidade, né? Ele não localizou nenhuma entidade. Então vamos lá, vou clicar, vou selecionar aqui, ó, manga, e eu vou selecionar a minha entidade resposta não entendi. Beleza, então aqui eu já tenho o value aqui, ó, manga, que ele vai responder aqui, ó, justamente o desculpe, não entendi. Treinar. Treinamento concluído. Vou digitar a mesma frase aqui agora, quanto custa a manga. Ele já achou a intent e localizou também a entidade resposta não entendi e o value manga. Tá? Então posso selecionar aqui, ó, o value desculpe não entendi. Então, vou clicar em treinar novamente e vou digitar a mesma frase agora depois do treinamento concluído. Quanto custa a manga? Olha lá, ele deu o value manga com um grau de confiança de 94%, mas a gente pode editar isso aqui clicando em entities, em entidades aqui, ó. Então, ó, no resposta não entendi, descendo mais um pouco aqui, ó. Então, ó, ele colocou aqui dois keys, né? Para manga e abacaxi. Eu vou remover isso aqui e vou remover também manga. Pronto, eu vou deixar só a minha key da frase justamente desculpe, não entendi, por favor informe a cidade. E o nosso sinônimo manga já está aqui, ó, certo? Então vamos lá novamente.
eu vou digitar aqui, né? Quanto custa a manga? Olha lá, agora sim ele achou a entidade resposta não entendi e trouxe o meu value, desculpe, não entendi, por favor informe uma cidade. Então vamos ver se funciona no Delphi. Eu vou abrir aqui a minha aplicação em Delphi, vou digitar a mesma frase. Quanto custa a manga? Clicar em OK. Olha lá, perfeito. Ó. Desculpe, não entendi, por favor informe uma cidade. E a entidade, ó, resposta, underline, não entendi. Então se eu digitar aqui, ó, por exemplo, vai dar chuva em, ou melhor, vai dar praia em Recife. Clique em OK. Perfeito, ele achou a minha cidade e o estado na entidade with cidade. Vamos cadastrar aqui, vamos tentar uma outra cidade. Vai dar praia em Alagoas. Clique em OK. Ele retornou aqui, ó, a intent, né? Foi justamente tempo, né? E a minha entidade with cidade. Só que ele não reconheceu ainda Alagoas, porque a gente não cadastrou, né? A gente não treinou o nosso bot. Então a gente vai vir aqui em entities, entidades, with cidade e vou adicionar aqui, ó, adicionar uma nova palavra-chave. Então vou colocar aqui Alagoas, vírgula, AL. Vou clicar em salvar. Beleza, então ele já colocou aqui o sinônimo, eu vou colocar mais alguns sinônimos aqui, ó, Alagoas. E vou colocar aqui AL também. Beleza, agora sim, vamos voltar lá. Então, eu vou deletar isso aqui. Então, a mesma frase, vai dar praia em Alagoas. Clique em OK. Perfeito, pessoal. Ele trouxe aqui a cidade e o nosso UF também funcionando. Então, na próxima aula, nós vamos ver como desenvolver esse projeto aqui no Delphi para se comunicar com o with.ai. Até lá!